Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias, seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida, onde nós refletimos sobre a Palavra de Deus, buscamos crescer espiritualmente e desenvolver intimidade com o Senhor. E hoje nós vamos estar apresentando o quadro Respondendo aos Inscritos. Você envia perguntas, questionamentos, dúvidas sobre questões bíblicas ou religiosas e nós estaremos então fazendo um vídeo para responder as suas dúvidas e abençoar vidas. Se você gosta desse canal, dê o seu like, esteja curtindo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você queira abençoar. E se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você vai estar nos abençoando e ajudando a levar essa mensagem a muito mais pessoas. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante: Elias e a depressão. Uma pessoa que é serva do Senhor pode ficar deprimida? Vamos abordar esse assunto logo depois da nossa vinheta. E o texto para esse nosso vídeo de hoje está no Salmo número 34, versículos de 18 a 20, que diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse texto fala da presença de Deus perto daqueles que estão com o coração aflito, afligidos, angustiados. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Você já ouviu falar de Elias, o tisbita, o grande profeta do Antigo Testamento? Elias profetizou no reino do norte, durante o reinado de Onri e também do seu filho Acabe, o pior de todos os reis de Israel, que casou-se com a famigerada Jezabel e trouxe não apenas uma perseguição mortal aos profetas de Deus, mas também instituiu oficialmente o culto a Baal, trouxe os profetas de Astarote, construiu altares estranhos nos morros de Israel e fez com que aquele reino, que já nasceu apóstata, se afastasse cada vez mais do Senhor. Elias é aquele que enfrentou reis, desafiou falsos profetas, invocou fogo do céu, fez a chuva parar durante um grande período, um verdadeiro herói da fé, corajoso e cheio de poder. Uma figura tão emblemática que passou a representar o profetismo de Israel. Foi levado aos céus em uma carruagem de fogo e apareceu juntamente com Moisés lá no Monte da Transfiguração. Mas e se eu te disser que mesmo esse homem, depois de uma das maiores vitórias da sua vida, entrou em profunda tristeza, fugiu para o deserto e chegou ao ponto de pedir a própria morte? Sim, Elias enfrentou a depressão. Esse momento muitas vezes é ignorado. É um dos mais humanos e poderosos da história desse profeta, porque ele mostra que até os maiores entre nós, os mais fortes, os mais espirituais, também sofrem, também se sentem sozinhos, também têm medo. Por isso, a pedido de uma das nossas inscritas, nós vamos mergulhar nesse episódio marcante da vida de Elias e refletir sobre o que ele tem a nos ensinar sobre saúde emocional, espiritualidade e o cuidado de Deus nos momentos mais escuros da alma. Fique com a gente até o final, porque essa história pode mudar a forma como você vê a si mesmo e a sua fé. Você já se sentiu tão esgotado, tão cansado, tão oprimido, que pensou em desistir de tudo? Você já teve a sensação de que mesmo após vitórias, a sua alma continuava pesada? Pois é, o profeta Elias, um dos maiores homens de Deus da Bíblia, passou por isso. Sim, Elias teve uma crise profunda, que hoje pode ser reconhecida como um quadro depressivo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, após uma extraordinária vitória espiritual, ele foge. Foge com medo, ele vai para o deserto, deita debaixo de um arbusto e ora para morrer.
Ele diz: já basta, Senhor, tira a minha vida. Ele está exausto, ele está cansado, ele está assustado, sem forças. O profeta quer desistir. E é ali que Deus o encontra. Veja alguns sinais de depressão que Elias manifesta aqui no capítulo 19. Desejo de morrer. Aquele sentimento de que a vida está vazia, sem sentido, que não vale mais a pena continuar. Isolamento, afastamento dos relacionamentos sociais, não querer conversar com ninguém, não querer ver pessoas, querer ficar sozinho o tempo todo. Cansaço físico e emocional, uma estafa que chega ao ponto de quase doer. Perda de propósito, porque não há mais sentido, não há mais o que fazer, não há mais desejo algum por nenhum objetivo ou meta. Queda após um ápice, um auge espiritual, um auge pessoal, se atinge um pico e de repente afunda num abismo. Tudo isso são sinais daquilo que hoje nós reconhecemos como depressão. E precisamos entender que depressão é uma doença real e profunda, que atinge corpo, mente e alma. A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é a maior causa de afastamento do trabalho no mundo. O nosso país, o Brasil, é o quarto do mundo em número de casos de depressão. Antidepressivo é um dos remédios mais vendidos hoje. Isso tudo mostra que nós precisamos encarar esse assunto de frente. E através do profeta Elias, precisamos descobrir que mesmo servos de Deus acabam sucumbindo a essa enfermidade. Durante muito tempo, cristãos ouviram, quer seja por ignorância, quer dizer falta de conhecimento, ou preconceito, arrogância religiosa, de que depressão é falta de fé, é frescura, que um cristão verdadeiro não pode ficar depressivo. A Bíblia, ela afirma o contrário. Moisés pediu a Deus a morte de tanto cansaço, de tanto lidar com aquele povo que reclamava e que cobrava. Ele disse: Senhor, risca meu nome do livro da vida. Jó passou por tanta opressão que ele disse: eu amaldiçoo o dia em que eu nasci, o dia que a minha mãe me teve. Jeremias afundou em tanta tristeza quando viu Jerusalém destruída que ele quis morrer. E ele disse: a minha dor é tão profunda que eu não consigo nem falar, a minha língua colou no céu da boca. Davi escreveu inúmeros salmos em meio à dor, em meio à angústia, em meio a uma alma atribulada. Jonas, depois de ter feito todo o trabalho de pregação em Nínive, pediu a morte, frustrado, decepcionado, porque o resultado não era aquilo que ele esperava. Paulo passa por tantas provações que ele escreve: desesperamos da própria vida. A fé deles não anulou a dor, e a dor não os afastou de Deus. Mas nós não temos apenas esses exemplos bíblicos. Durante a história da igreja, nós temos muitas pessoas tementes a Deus que sofreram por períodos tremendos de depressão. Martim Lutero enfrentou períodos de profunda escuridão de alma, de angústia. Spurgeon, príncipe dos pregadores, lidou com depressão profunda durante momentos intensos do seu ministério, aquilo que ele chamou de abismo escuro. Madre Teresa de Calcutá viveu décadas em silêncio interior, sofrendo dores incríveis na alma, enquanto servia pessoas com amor. Eles são prova de que Deus não descarta os feridos, muito pelo contrário, Ele os usa. E isso é o que vamos aprender com a história de Elias. Ele foge para o deserto, entra num processo de autocomiseração, se sentindo pequenininho, coitadinho, totalmente vazio e frustrado, e é ali que Deus vai encontrá-lo. E uma coisa que nós podemos entender é que o cuidado de Deus vem sobre nós.
Deus, quando encontra Elias, ele não condena Elias, ele não acusa Elias, ele não chama Elias de fraco, ele não exige mais fé de Elias, ele não exige mais oração de Elias, ele simplesmente cuida de Elias. Ele envia um anjo com pão, água e descanso. Deus sabe que antes de Elias continuar, o profeta precisa ser restaurado. Então deixe Deus cuidar de você. Deus está tratando, Deus está trazendo as provisões necessárias para a restauração daquele que está ferido. Hoje, nós entendemos isso. Hoje nós compreendemos que o ser humano é corpo, alma e espírito. Nós entendemos que o ser humano é físico, psíquico, emocional, social, espiritual. Ele é uma integralidade e qualquer parte do ser que estiver com problema vai afetar todas as demais. Ele precisa de ser cuidado. Isso é parte do cuidado integral. É sabedoria, é fé em prática. Essa é a missão nossa como cristãos, é a missão da igreja: cuidar de pessoas, abençoar vidas, promover cura, tanto cura física como também cura emocional. Porém, ainda impera preconceitos sobre alguns problemas psicossomáticos. Se uma pessoa passa por uma cirurgia cardíaca, todos têm uma empatia enorme por ele, oram, vão visitá-lo, perguntam como está. Mas se o indivíduo está ferido na alma, as pessoas não levam isso a sério. Por isso, é preciso que nós tenhamos uma rede de cuidado emocional e que na comunidade onde estamos inseridos, nós tenhamos espaço para compartilhar as dores da nossa alma. É preciso ter um aconselhamento eficaz, um acompanhamento pastoral, uma mentoria. Também é importante buscar terapia. Eu me lembro de alguns anos atrás, um médico falou para o meu pai sobre a necessidade dele procurar um psicólogo e a resposta dele foi na lata: psicólogo é médico de doido. Você sabia que ainda existem pessoas que pensam assim? Não conseguem ver que muitas vezes nós estamos tão feridos que precisamos de uma ajuda imediata. Um psiquiatra vai nos auxiliar no momento da crise, vai entrar com medicamentos, vai fazer o equilíbrio hormonal do nosso corpo para que nós possamos sair da profundidade do abismo. O psicólogo vai nos orientar e acompanhar durante todo um processo, falando acerca da nossa dor e nos mostrando a realidade do que estamos enfrentando. Nós precisamos de mentores, de conselheiros, de orientadores. Isso não é fraqueza espiritual, isso é reconhecer a nossa fragilidade e buscar o cuidado necessário para que nós possamos crescer. Deus envia um anjo para cuidar de Elias, e o anjo vai alimentar Elias, o anjo vai botar Elias para dormir, o anjo vai acalmar o coração de Elias, e depois de comer e dormir, o anjo diz: come mais um pouco, alimentação, se alimente, e ele é tratado, ele é cuidado, sai dali, vai para dentro de uma caverna, e aí o próprio Deus vem à presença de Elias, e ele pergunta a Elias: o que você faz aí? E ele começa então a direcionar Elias para uma meta, para um propósito, para um objetivo. A vida de Elias começa a fazer sentido, mas tudo de maneira muito processual, tudo de maneira muito gradual. É um cuidado constante que vai tirando aos poucos o profeta daquele estágio de angústia depressiva e o vai conduzindo de volta ao equilíbrio da sua vida cotidiana. Por isso, deixa eu te dar alguns conselhos práticos relacionados com a depressão. Primeiro, reconheça a sua dor. Reconheça que você está passando por um momento de enfermidade de alma. Não pense que é punição, que é por causa do pecado, que é falta de fé, que é falta de oração, que as pessoas vão falar mal de você, que é frescura. Não. Se está doendo, a dor é real. Segundo,
busque ajuda profissional. Mesmo que você não vá fazer uma terapia intensiva, busque alguém que nesses primeiros momentos possam tirar a sua dúvida sobre a realidade dessa enfermidade chamada depressão. Terceiro lugar, converse com alguém de confiança. Procure o seu mentor, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure o seu discipulador. Abra o seu coração. Fale daquilo que você está sentindo. Isso vai te auxiliar muito nesse processo. Em quarto lugar, cuide do corpo. Sono, alimentação, descanso. Tudo isso vai trazer cura para a sua alma. Muitas vezes, quando estamos no estado de depressão, não comemos direito, não descansamos, temos vários pensamentos intrusivos, vivemos num período de angústia sobre angústia, vemos a noite passar sem conseguir pregar os olhos. Cuida do corpo. Um corpo saudável vai permitir que você tenha uma mente saudável. Outra dica: ore. Ore mesmo que em silêncio. Ore mesmo sem dizer nada. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, mesmo que por gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, no meio de um momento de crise e de depressão, não há justificativa. Está tudo bem, a família está bem, as coisas estão caminhando bem, mas a alma não está legal. Abra isso diante do Senhor. Coloque diante do Senhor o seu espírito. Coloque diante do Senhor aquilo que você está sentindo. E se você não consegue falar e verbalizar, diga apenas: Senhor, olha para mim e mostra para Deus como você está. Outro ponto importante: não se culpe. Não carregue para cima de você o fardo da dor que você está sentindo. Não é culpa sua. E não deixe que ninguém diga também que é. Não somatize o medo que os outros lançam sobre você. Deixe que Deus cuide de você. Pessoas justas também passam por depressão. E finalmente, lembre-se, a sua história não acabou. A sua história não terminou. Deus ainda tem propósitos para você. Vale a pena olhar para frente e pela fé ver aquilo que Deus ainda tem preparado para que você possa viver. Acredite, os melhores dias ainda estão por vir. E se lembrar disso, vai te fazer passar por essa crise. No meio da sua angústia depressiva, Jeremias diz: trarei à memória aquilo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Lembre-se, no fundo do desespero, Elias não recebeu condenação, mas recebeu compaixão. Deus não exigiu produtividade, ele ofereceu a sua presença. E a presença de Deus é o suficiente para trazer paz ao coração. Esse é o coração do Pai. Compaixão que rompe o ciclo do sofrimento. A presença de Deus vai trazer a restauração e a alegria. Vai afastar a dor e a angústia. Creia, continue firme na sua fé. Porque lá no meio do deserto da nossa alma, Deus vai trazer no lugar de peso, descanso. No lugar de cobrança, cuidado. No lugar de solidão, o toque do Espírito. A esperança não vem quando tudo melhora. Ela nasce no meio da dor. É ali que o Espírito Santo de Deus nos visita e ele sussurra ao nosso coração: eu estou com você. Você ainda é meu. Eu estou aqui. Eu não te deixarei. E isso acontece não é porque oramos certo, não é porque fizemos por merecer, mas porque Deus é fiel, até mesmo quando nós estamos quebrados. Se você está passando pela noite escura da alma, não desanima. O mesmo Deus que encontrou Elias no deserto, ele está hoje junto com você.
E quando o Espírito libera um novo ânimo, ele não só restaura, mas ele dá uma nova missão, ele dá um novo propósito, ele dá um novo direcionamento, ele dá um novo sentido para a nossa vida. Lembre-se, esse momento não é o fim da sua história. Ele é o começo de um novo capítulo. Deus tem algo tremendo para fazer por meio de você. Nesse momento, se deixe ser cuidado. Não se entregue ao abismo, mas coloque tudo nas mãos do Senhor. E deixe que o Espírito Santo de Deus cuide do seu coração e que Deus use pessoas para abençoar sua vida. Você não está só. Você é amado. A sua história ainda não acabou. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, a Deus, porque mesmo em meio à dor, à angústia, à depressão, nós podemos contar com o Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor nos ama e continua cuidando de nós. As nossas lágrimas, ó Deus, não passam despercebidas diante do Senhor. E a angústia da nossa alma é colocada diante do teu altar. E teu Espírito Santo ministra em nós. Nos fortalece, nos levanta, nos auxilia. Nos direciona, ó Deus, para uma vida mais impactante. Nos levanta, ó Deus, da angústia para vivermos a plenitude do Senhor. Por isso, ó Deus, em meio à crise, que nós possamos nos apegar às suas promessas fiéis. Ó Deus, obrigado porque o Senhor coloca pessoas ao nosso redor. Pessoas que são instrumentos do Senhor. Pessoas que servem para abençoar vidas. Pessoas que nos auxiliarão. Repreende, ó Deus, toda mentira do diabo nesse momento. Toda acusação, toda culpa. Todas as palavras ditas por pessoas que tentam cada vez mais nos depreciar e aprofundar a nossa dor. Que nós possamos, ó Deus, atravessar os momentos de depressão, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nós agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, esteja compartilhando com pessoas que você sabe que precisam de ouvir essa mensagem. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Uma vez por semana, nós colocamos um vídeo respondendo aos nossos inscritos. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento bíblico ou religioso, coloque aí nos comentários. Ou então vai lá no nosso Insta, Palavra de Vida, e coloque lá sua pergunta e nós estaremos transformando isso em um vídeo para abençoar pessoas. Nos vemos na quarta-feira que vem, nesse quadro Respondendo aos Inscritos. Te vejo lá.